Capítulo 21 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Mentalidade de deserto. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher: a serpente me enganou, me iludiu, levou a melhor e me ludibriou, e eu comi. Gênesis 3, 12 e 13. A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo o que está errado ou saiu errado em outra pessoa, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. Vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos, quando confrontados pelo seu pecado no jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro, a Deus e ao diabo, evadindo-se, portanto, da responsabilidade pessoal pelas ações deles. É tudo culpa sua. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão a uniu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão e Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Gênesis 16, 1, 6. A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles. Então apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes em meu próprio lar, entre Dave e eu. Parecia que estávamos continuamente nos evadindo dos problemas reais da vida, jamais querendo enfrentar a realidade. Recordo-me vivamente de ter orado para que Dave mudasse. E eu estava lendo a Bíblia e via mais e mais os defeitos dele e como ele precisava ser diferente. Enquanto orava, o Senhor falou comigo: Joyce, David não é o problema, você é o problema. Fiquei desolada, chorei e chorei. Chorei por 3 dias, porque Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo. Ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia, como resmungava e me queixava, e por aí afora. Foi uma bofetada, chocante no meu orgulho, mas foi também o início da minha recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, eu colocava a culpa de tudo em alguém, mas ou em algumas circunstâncias além do meu controle. Pensava que estava agindo mal porque havia sido abusada, mas Deus me disse: o abuso pode ser a razão de você agir dessa forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco em nossa mente, construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. A verdade nos libertará e ele sabe disso. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e nosso comportamento. Como é penoso! A maioria das pessoas foge disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa, mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito mais difícil. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, desprezível e insubstancial. Números 21, 5.
Como você deve se lembrar, os israelitas queixavam-se de que todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés. Eles se eximiram com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um tempo tão longo. Deus me mostrou que esta foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. Foi também uma das principais razões porque gastei tantos anos da minha vida caminhando em volta das mesmas montanhas. Minha lista de desculpa porque estava agindo mal era infindável. Se não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se Dave não jogasse golfe aos sábados, eu não seria tão solitária. Se Dave me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritável. Então deixei o emprego se pudesse sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida. Se apenas tivesse mais dinheiro, se nós tivéssemos nossa casa própria, então compramos uma e... Se pelo menos não tivesse tantas contas, se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes, se. Mas, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem vós mesmos a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Envie-os, Moisés, do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta e eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Números 13, 1, 3, 25 e 28. Se e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à terra prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por 2 homens, mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não nos problemas em potencial. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Essa pode ser também a razão porque temos dificuldades em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar. Então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora, não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesmo quando Deus está tratando de mim, porque sei que Ele pode me mudar. E já vi o que Ele pode fazer e confio nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele era difícil. Tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra. Tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. A verdade no íntimo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias e amável bondade, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade e purifica-me e limpa-me e faz-me inteiramente puro do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em estado de
iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E eu sou pecador também. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Salmos 51, 1, 6. No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre o seu pecado com Betseba e o assassinato do seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido um ano antes de este salmo ser escrito. Mas ele não o havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender, e enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoá-lo. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que, se desejar receber as bênçãos de Deus, deveremos ser honestos com Ele e sobre nós e sobre nossos pecados.